Vamos lá então, pessoal. Resolver a questão 106 do Enem 2020, caderno amarelo. A questão diz o seguinte: uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira correta com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então vamos ver aqui. Alternativa A. A bateria está ligada em paralelo com o amperímetro e em paralelo com o veículo. Alternativa B. A bateria está ligada em série com o amperímetro e em paralelo com o veículo. Alternativa C. A bateria está ligada em paralelo com o amperímetro e também em paralelo com o veículo. Alternativa D. A bateria está ligada em série com o amperímetro e em paralelo aqui, ó, com o circuito do veículo. Alternativa E. A bateria está ligada em paralelo com o circuito do veículo e também está ligado em paralelo com o amperímetro, tá? Pode ficar um pouquinho confuso por enquanto eu falar que essa parte aqui está em paralelo com o circuito do veículo, porém, nós temos aqui uma condição onde o amperímetro ele se comporta como um condutor, tá bom? O amperímetro ele precisa que a corrente passe por dentro dele para que ele possa fazer a medição de corrente. Então, ele se comporta, nesse caso aqui, como um condutor. Isso caracteriza a bateria ligada aqui em paralelo com o veículo, tá certo? Mas, para poder medir, a corrente passa por ele, então é uma ligação do tipo série. Vamos só ver aqui, num certo exemplo, como que isso pode ser demonstrado. Como que é ligado a bateria em um carro? Nós temos cabos que interligam a bateria de um veículo ao circuito elétrico que tem que ser alimentado, tá bom? Essa ligação tem que ser paralela, Então, positivo, positivo, negativo, negativo, tá certo? Agora, se eu vou fazer então a medição da corrente elétrica usando um multímetro aqui nessa bateria, como que eu vou fazer isso? Se eu fizer desse jeito aqui, ó, ligando os dois fios medidores aí do amperímetro no positivo e no negativo da bateria, para eu fazer a medição da corrente elétrica, eu vou ter o chamado curto-circuito, tá? Porque, como eu falei para vocês, o amperímetro ele tem uma condição onde ele precisa se comportar como um condutor. Então, medir desse jeito aqui seria a mesma coisa que você pegar um pedaço de fio, dobrar ele e colocar no polo positivo e negativo, né? Não existe resistência desse ponto aqui positivo até esse ponto aqui negativo. Então nós temos aqui uma condição de curto-circuito, tá? E aí então, qual que seria a forma correta, né, de eu ligar isso aqui sem pôr fogo em nada? A forma correta de eu fazer a ligação é essa aqui, ó. Tá certo? Uma ligação do tipo série. Então repara aqui, ó, da bateria, né, eu tenho a energia saindo daqui, passando por dentro do amperímetro e depois vindo até meu veículo, né? Enquanto a corrente passa aqui por dentro, ele vai ter o mínimo possível de resistência, tá bom? O ideal é 0, né? E aí então a energia vem para cá, o carro vai consumir e com isso ele vai poder fazer a medição aí do valor que está sendo utilizado, tá? Então repara que eu tenho um circuito com caminho único aqui, ó. Um circuito com caminho único para a corrente elétrica poder fazer, tá? Essa é a forma correta de se ligar um amperímetro. Inclusive, só por curiosidade, a maioria dos multímetros queimados são por isso. As pessoas colocam em escala de corrente elétrica e ligam em paralelo com a fonte, com a bateria, com a pilha, com a tomada, o que for, tá? Então, essa é a maior causa de queima de multímetro, tá bom? Então,
vendo por esse lado, a gente já pode eliminar aqui algumas alternativas. Podemos eliminar aqui a alternativa A, porque repara aqui que ele está em paralelo, tá vendo, com a bateria, então ele causaria um curto-circuito aqui. Podemos eliminar a alternativa C, porque também está em paralelo aqui, ó, a corrente viria direto do positivo para o negativo e teríamos um curto-circuito. E também podemos eliminar a alternativa E, mesma coisa, a bateria tem um caminho possível para a corrente percorrer por aqui e causar um curto-circuito, sem passar por dentro do carro. Tá? Se você não entende bem o conceito de curto-circuito, é isso. Curto-circuito é quando você liga um positivo no negativo sem passar por uma resistência, por uma carga, por alguém que vá consumir e limitar aquela corrente elétrica. Tá? Então, a corrente aqui não tem que passar por dentro do carro para voltar para o negativo. E isso caracteriza aí um curto-circuito. Sobra então alternativas B e D. As duas têm a ligação aqui da bateria em série com o multímetro e depois passa pelo veículo formando um circuito único. Tá bom? As duas então podem ser as corretas. O que muda nelas é o valor da corrente medida. Essa aqui diz que mede 12 amperes. Essa aqui mede 0,5 ampere. Qual será o valor correto que tem que ser medido? Voltando aqui à pergunta, ele diz o seguinte: que uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, que é de 60 ampere-hora. Grava bem esse número, 60 ampere-hora. O que isso quer dizer? Bom, se eu tivesse uma fuga de corrente, uma corrente sendo consumida indevidamente por um rádio, por um curto-circuito, o que for, e essa corrente fosse de 60 ampere, a bateria descarregaria em 1 hora, teoricamente. Tá? Então, nós teríamos 60 ampere-hora. Porém, quanto menos corrente eu estiver desperdiçando, perdendo, consumindo, mais a bateria vai durar. Nós vamos ter aqui, então, uma condição onde se eu tiver um consumo de metade desse valor, por exemplo, 30 ampere, a bateria vai durar 2 horas, já que 2 vezes 30, 60. Então são 60 ampere-hora. Isso que quer dizer? Se estivesse descarregando em um dia, por exemplo, quantas horas tem um dia? Tem 24. Então o cálculo seria 60 dividido por 24. Se fosse para descarregar em um dia, nós teríamos aqui um total de 2,5 ampere descarregando. Tá? Então esse seria o valor no medidor. O medidor marcaria isso, 2,5, né? Em 24 horas ele descarregaria os 60 ampere. Mas como são 5 dias, vamos fazer um cálculo assim. 5 dias tem 24 horas. Então 60 dividido por 24 vezes 5 aqui, ó, nós temos 0,5. Tá? Então aqui temos o resultado medido no caso de uma corrente elétrica aí de fuga para descarregar a bateria em 5 dias. Então não pode ser a D, porque está marcando aqui 12 amperes, e tem que ser a alternativa B, que é a correta, que está aqui. Tá bom? Meu nome é Douglas, sou do canal Sem Enrolação. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like aí. Se você costuma procurar exercícios resolvidos de física, está se preparando para o Enem, se inscreve no canal e te vejo em breve. Valeu!